Olá, alunos do 7º ano A e B, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje será a nossa aula de número 33. Iremos estudar o predicado. Vamos apenas revisar o que é o sujeito e o que é o predicado. O sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Já vimos em várias aulas anteriores sobre o sujeito. E o predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Vamos ver agora, através de um exemplo, relembrar apenas o que é o predicado. Já sabemos que o predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece com o sujeito. Temos aí, Léo foi aprovado no SISU. Então, qual é o sujeito? Aí você pergunta, quem foi aprovado no SISU? Léo. Então, Léo é o sujeito. E o restante da frase é o predicado. Como vocês estão vendo aí, a parte vermelha é o predicado. O predicado. O predicado, ele possui verbo na oração. O que não é sujeito, nós já sabemos que é predicado. Aí temos aí o primeiro exemplo. Ó. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Então, a gente vai fazer a pergunta, quem enviou 100 rosas à namorada? Quem foi? Foi o rapaz apaixonado. Então, o rapaz apaixonado é o sujeito e o resto é o predicado. A outra, houve fraude eleitoral no Paraná. Qual é o sujeito? Não tem sujeito. O verbo haver, ó, no sentido de existir, ele não tem sujeito aí. Então, só tem um predicado nessa frase aí. Nós vimos em aulas anteriores que existem vários tipos de sujeitos. Sujeito simples, composto, indeterminado, oculto. Mas, assim como há vários tipos de sujeito, também há tipos de predicado. Só porque os tipos de predicado são menos, ó. É o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Nós veremos o conceito e exemplos de cada um para facilitar o entendimento. O predicado verbal. O que é o predicado verbal? O predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é o núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação. Então, temos aí o conceito de predicado verbal. Temos que saber que ele vai ter um verbo e que o verbo será o núcleo do predicado. Lá no sujeito a gente não aprendeu que tem o núcleo, no predicado também tem o núcleo, e o núcleo é o verbo. Temos aqui o predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Então, vimos no predicado verbal que o núcleo do predicado verbal é um verbo. E no predicado nominal, como o nome já diz, o núcleo é um nome, que vai ter a função de predicativo do sujeito. Aí embaixo nós temos o conceito de predicativo do sujeito, que é um termo que dá significado, atributo, característica ao sujeito ou ainda exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Então, aqui é apenas o conceito, vocês vão entender melhor quando verem os exemplos. Temos aqui o predicado verbo nominal. Vamos entender melhor através desta frase aí, ó. O vento sopra forte. Temos aí, qual é o sujeito dessa frase? Quem sopra forte? É o vento. Então, o vento é o sujeito. E o que é o predicado? O predicado é sopra forte. E neste predicado, nós temos dois núcleos. Quais são os núcleos? O primeiro é o sopra, que é um verbo. E o segundo é forte, que é um estado do sujeito, ou seja,
é a forma como o vento está soprando. Então, esse forte está se referindo ao vento. Então, é um nome. Ele é chamado de predicativo do sujeito, viu? Ele é chamado de predicativo do sujeito por quê? Porque ele está dando alguma informação sobre o sujeito. Então, nessa frase aí, nós temos o predicado verbo nominal, porque tem dois núcleos. Tem o verbo soprar e tem o predicativo do sujeito, que é forte. Então, já sabemos que tem o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos para mais exemplos para poder entenderem melhor o conteúdo. Vamos observar aqui um exemplo de predicado verbal. Observem a frase aí, ó. Aquele menino brincava com uma pipa. Quem é o sujeito? Aí você pergunta, quem brincava com uma pipa? Aquele menino. Então, aquele menino é o sujeito. Aí, qual é o predicado? Brincava com a pipa. E dentro desse predicado, brincava com uma pipa, tem uma palavra principal, que é o núcleo. Qual é o núcleo? É o verbo brincava, que é um verbo de ação. Então, o núcleo é um verbo de ação. Então, se o núcleo do predicado é um verbo de ação, então ele é um predicado verbal. Agora vamos analisar essas duas frases para vocês entenderem o predicado nominal. O rei ficou desesperado. A primeira frase. Quem é o sujeito? É o rei. Aí o que sobrou é o predicado. Mas por que ele é um predicado nominal? Vamos ver. Porque você vai observar primeiro o verbo. O verbo ficou é um verbo de ligação. Então, se for na frase tiver um verbo de ligação, vai ser um predicado nominal. Aí observe que depois do verbo de ligação ficou, tem a palavra desesperado. Desesperado está se referindo a quem? A ficou ou ao rei? Está se referindo ao rei. Então, é o predicativo do sujeito, porque está se referindo ao rei. É um nome que está se referindo ao rei. Então, por isso que é predicado nominal. Tem que observar o verbo. Se for um verbo de ligação, é predicado nominal. A outra, as uvas viraram peças de ouro. Sujeitos são as uvas, aí o predicado é o que sobrou. Mas por que é predicado nominal? Porque nós temos aí no meio um verbo de ligação. Viraram é um verbo de ligação. Então, peças de teatro vai ser o predicativo do sujeito, peças de teatro. Então, para determinar um predicado nominal, vocês têm que observar o verbo. Aí, se for um verbo de ligação, aí você já vai saber que é um predicado nominal. Tem que ter o verbo de ligação e tem que ter o predicativo do sujeito. Vamos observar essas atividades para vocês entenderem melhor. Questão número 1. Nossos guerreiros voltaram. Então, temos aí sujeito, nossos guerreiros voltaram ao predicado. E voltaram é um verbo que indica ação, por isso que é predicado verbal. Segunda, nossos guerreiros são vitoriosos. Então, é um predicado nominal. Por quê? Porque o são é um verbo de ligação e vitoriosos é o predicativo do sujeito. A questão 3. Nossos guerreiros voltaram vitoriosos. Nessa frase, nós temos predicado verbal e nominal, tá bom? Voltaram é um verbo que indicação, por isso que é predicado verbal. Aí, vitoriosos é o predicativo do sujeito. Então, por isso que é predicado verbo nominal, porque temos aí um predicativo do sujeito. O mágico parece ágil. É um predicado nominal. Por quê? Porque parece é um verbo de ligação. A quinta, as fábricas apitavam. Predicado verbal. Por que é um predicado verbal? Porque apitavam é um verbo que indica ação. 6. Nossos guerreiros lutaram bravamente.
Qual é o sujeito? Nossos guerreiros. Por que é um predicado verbal? Porque lutaram é um verbo que indica ação. Aqui é a continuação da atividade que vocês irão copiar e responder no caderno de vocês. Temos aqui a correção do para casa. A questão de 1 a 5 era pessoal, aí na 6 nós temos letra A. O que você observou na análise da fotodenúncia? O que está sendo denunciado? Então, através dessa fotodenúncia, a gente pode observar que tem mais de 15 pessoas dentro de um bote de borracha, ou seja, mais pessoas do que o que é recomendável. E a letra B, quais riscos essas pessoas correram? Então, essas pessoas, elas correram o risco de morrer por um naufrágio e também de serem atacadas por outros países. A letra C, qual motivo pode levar as pessoas a tomarem essa atitude? Como eu falei na aula anterior, por medo de guerras, de morrer em guerra, por não poder criar seus filhos, ter condições de criar seus filhos, aí procuram outros países para viver. A letra D. Essas pessoas estavam envolvidas diretamente na guerra? As mulheres e as crianças a gente sabe que elas não estavam envolvidas nas guerras, mas os homens não dá de saber se eles estavam envolvidos ou não. Temos aqui a letra F. O que o lenço no cabelo da mulher pode revelar sobre sua cultura? Então, através do lenço, nós podemos perceber que ela é de cultura muçulmana, porque eles têm o hábito de usar este lenço. A letra G, o que está em primeiro plano? Em primeiro plano quer dizer o que você vê de forma mais nítida, de forma mais clara, que na hora que você bota o olho você consegue observar logo. Então, são os adultos e as crianças que estão saindo do bote em uma praia. Então, esta foi a correção. Vocês confiram se as respostas de vocês estão corretas. Se não estiver corretas, apaga e conserta, tá bom? Porque senão vocês deixarem errada, vocês não vão aprender. Então, é muito importante que apaguem e consertem. Aqui nós temos o verbo partir, que vocês irão copiar no caderno de vocês. Por quê? Que eu sempre estou colocando alguma atividade de verbo? Porque para aprender os conteúdos que vocês estão estudando, tem que saber o que é verbo, tem que ter noção do que é verbo, tá bom? Então, por isso que eu estou pedindo essas atividades para vocês copiar, para vocês fazerem os vídeos sobre verbo, porque só aprende os conteúdos que nós estamos estudando se souber o que é verbo. Então, para casa, vocês irão fazer a página 57 do livro. Vocês vão copiar a atividade do slide no caderno e também o verbo partir. Tchau e até a próxima aula.